Em 1899 nasce Edward Elric, filho de Hohenheim, aquele imortal que deu o seu sangue para criar o homúnculo. E um ano depois nasce Alphonse Elric, o seu irmão mais novo. Edward Elric e seu irmão têm uma vida pacata e normal no meio de uma cidade bem pequena. Seu pai não é muito presente. Ele é um pouco ausente, afinal Hohenheim está sempre viajando e ensinando alquimia. Sua casa é cheia de livros e experimentos de alquimia. Tudo que você precisa aprender sobre alquimia está nesses livros. E os meninos, desde cedo, demonstraram uma grande curiosidade sobre a arte da alquimia. Sua mãe, muito carinhosa e bondosa, está doente. O plano do homúnculo do frasco para criar os pontos de sangue pelo país continuava um sucesso. E agora esse ponto seria um conflito com Ishval. Ishval era aquele lugar onde as pessoas tinham a pele escura e os olhos vermelhos. Esse povo era extremamente pacífico e era muito, mas muito difícil criar um conflito com eles. De alguma forma, eles tinham que desenvolver um plano, desenvolver uma estratégia para deixá-los fora do sério a ponto de iniciar uma séria batalha. O povo de Ishval era característico por ser, na sua maioria, muito religiosos, sendo que a liderança desse povo era um homem religioso. Dentro desse povo existiam dois jovens que eram irmãos. Esses dois irmãos sempre se interessavam muito pela alquimia. E pouco a pouco foram entendendo que existia algum tipo de inibidor ali naquelas terras. O inibidor de alquimia, que na verdade era a sala subterrânea do homúnculo de dentro do frasco. E também os ativistas de Ishval descobriram que eles poderiam criar um círculo de transmutação invertido dentro do país, anulando assim o poder da pedra filosofal e o próprio inibidor do homúnculo de dentro do frasco. E assim, eles guardaram esses conhecimentos em códigos, criptografados em linguagens extremamente complicadas que só eles mesmos poderiam decifrar. E também tatuaram em seus braços a fórmula para a composição e decomposição da matéria. Essas tatuagens concediam um grande poder à custa da sua própria vida, que seria lentamente gasta junto com o uso desse poder. Em 1901, o homúnculo da inveja tomou a forma de um militar de Amestres e foi até Ishval. Na sua forma como militar, ele sacou uma pistola e matou uma menina em defesa. E isso acabou desatando o caos. Inicialmente, o povo de Ishval não estava muito afim de se unir a Amestres. E agora esse ato violento se tornou o estupim para um dos maiores conflitos da história desse povo. Um conflito tão grande que durou 7 anos. O número de pessoas abatidas nesses combates foi praticamente incontável. Durante 7 anos houve pobreza, fome e uma verdadeira tormenta no pesadelo que ficou conhecido como o conflito de Ishval. Aproximadamente no ano de 1903, Hohenheim descobre todos os planos do homúnculo do frasco, o círculo de transmutação gigante que ele está fazendo, e deduz o resto. O que ele realmente deseja fazer é repetir aquela velha alquimia de sacrifício humano. Então Hohenheim sai por toda a Mestres e sai viajando procurando alguma solução para aquilo. E junto com a sua peregrinação, Hohenheim deixou pedaços da pedra filosofal em lugares específicos estrategicamente posicionadas. Edward Elric e Alphonse Elric têm vizinhos. É a família Hochbell. A família Hochbell tem uma filha que se chama Winry. Ela tem praticamente a mesma idade dos irmãos Elric e os seus pais decidiram ir até Ishval ajudar as pessoas que estão lá sofrendo. Os pais dela eram médicos e eles nunca retornaram da sua viagem. Ela ficou sozinha com a sua avó. E o tempo começou a se passar. Os irmãos Elric, com a ausência do seu pai que já durava anos, começaram a aprender sobre alquimia e ler todos os livros que o seu pai tinha em uma imensa biblioteca. Logo, eles já conseguiam fazer suas próprias alquimias. A mãe deles os elogiava por eles estarem aprendendo e fazendo progresso com a alquimia. Porém, ela mesma estava doente. Então, acabou que essa doença evoluiu até o ponto de que ela faleceu. Os irmãos ficaram completamente sozinhos, sem a sua família. Seu pai peregrinando já há algum tempo e a sua mãe que não resistiu à doença. É aí que os irmãos Elric lembram que eles leram em algum livro que existia um tabu que se chamava transmutação humana, uma coisa proibida que traria sérias complicações
para quem as tentasse. Mas por que não tentar? Eles eram crianças, eles estavam sozinhos, eles não tinham nenhuma outra opção. Seu pai estava tentando salvar mais de 5 milhões de vidas e os dois não sabiam de nada que estava acontecendo. Os irmãos Eric começaram a estudar como seria possível realizar uma transmutação humana para trazer sua mãe de volta à vida. Para sobreviver nos primeiros meses, os irmãos Eric foram até a casa dos Rockbell e lá eles comiam, dormiam e podiam sobreviver sendo apenas crianças, pois a vovó Rockbell os ajudava e os alimentava como podia. E assim eles também ficaram muito próximos de Winry. Um tempo depois, os irmãos Eric se encontram com Izumi e pede que ela os ensine a fazer alquimia. Afinal, eles já sabem o básico, mas querem aprender muito mais. Para aprová-los no treinamento, ela manda eles para uma ilha, para que eles sobrevivam lá durante um mês. E a primeira lição de sua mestra é que um é todo e todo é um, ou seja, a alquimia é a essência da própria vida. 流れの中の小さな一つ、善の中の一に過ぎない。だけど、その小さな一が集まって善が存在できる。この世は想像もできない。 E ela aceitou os ensinar. Ela os ensinou artes marciais e alquimia ao mesmo tempo. Os conflitos do exército continuam e os anos se passam. Em 1916, o mestre de Mustang morre. E depois do falecimento de seu mestre, ele acaba descobrindo que existem segredos em uma tatuagem nas costas da filha do seu mestre. Ele começa a estudá-las para decifrar a alquimia. E assim ele aprende a dominar completamente a alquimia de fogo do seu mestre. Mais tarde, a filha dele também se une ao exército de Amestres e se torna uma espécie de assistente de Roy Mustang. Em 1908, é dada a ordem final. É para que todo o povo de Ishval seja completamente eliminado. Então, toda a força militar que existia foi convocada para atacar em Ishval com força total. Imagine uma pequena cidadezinha dentro de uma nação militar, um pequeno lugar pacífico como Ishval, sendo atacado. Abriu a verdade sobre o círculo de transmutação. Depois de um terrível ataque, o Ishvaliano resgata o seu irmão usando alquimia e se sacrifica no processo. Assim, sobrevive apenas Scar, que herda o livro de anotações com todo o conhecimento adquirido pelo seu irmão. E o alquimista rubro nem ao menos se deu conta de que Scar havia sobrevivido a esse ataque. E os pais de Henry, a família Rockbell, o encontram e o ajudam. Só que Scar acordou do seu tratamento em uma maca, sendo que eles, como médicos, o curaram, o trataram, aplicaram bandanas e medicamentos. Ele acordou completamente nervoso, completamente irritado e traumatizado com o calor daquele confronto. Com isso, quando ele viu os seus médicos, sem se dar conta que foi eles que o salvaram e o ajudaram, ele acabou eliminando os dois. Depois Scar sai vagando pelo mundo sem saber o que fazer e esconde todos os segredos que o seu irmão deixou para ele em um lugar seguro. A determinação de Scar agora é se vingar de Amestres e caçar cada um dos alquimistas federais pelo mundo. Vale lembrar que Scar também tem uma grande determinação religiosa. O Dr. Knox voltou à sua casa para sua família, porém seu filho e sua mulher o deixam, porque sua personalidade está completamente corrompida pelos conflitos. E Dr. Marco rouba uma das pedras filosofais e se muda para um pequeno vilarejo. Roy Mustang foi coroado como herói de Ishval e assim ganhou o posto de coronel. Muitos militares ficaram arrependidos com o que eles fizeram durante todos esses conflitos. Nesse período, o alquimista rubro que estava fugindo foi capturado. No ano de 1910, os irmãos Eric reuniram todos os ingredientes que eles achavam necessários para a criação de uma transmutação humana. A ideia era reviver a sua mãe, e aqui eles já tinham entre 10 e 11 anos. Quando eles posicionam todos os ingredientes e ativam o círculo de transmutação, algo não sai bem, algo não está certo. A transmutação não está acontecendo como eles imaginariam e algo terrível se manifestou ali. Logo, eles começam a perder os seus próprios corpos. Alphonse Eric é completamente devorado e a perna de Edward Eric é levada. まさかリバウンド。 Edward Eric vai até a verdade
E lá, ele entende que para sua transmutação humana se concretizar, o que faltava era uma troca equivalente considerada justa pela própria verdade. Quando ele retorna à realidade, tudo que ele vê é um corpo deformado que não tem nada a ver com a sua mãe. E essa criatura estranha que eles acabaram de criar não serve para nada. Ele acaba fazendo outra transmutação humana e assim ele oferece o seu próprio braço em troca da alma do seu irmão. Já que seu irmão não tinha mais corpo, ele precisava colocar a alma de seu irmão em alguma coisa que estivesse próxima. Então ele fez um selo como símbolo de transmutação, desenhou um círculo de sangue onde a alma de Alphonse Eric ficaria. E ali, na armadura que estava mais próxima deles, ele colocou a alma de seu irmão. O corpo original de Alphonse Eric foi completamente tomado pela verdade. Porém, com êxito, Edward Eric conseguiu recuperar a alma do seu irmão. Tendo perdido o braço e a perna e todo o corpo do seu irmão, Edward Eric está completamente destruído por dentro. Além de não ter conseguido trazer a sua mãe de volta, o que ele trouxe foi grandes prejuízos a si mesmo e principalmente ao seu irmão. A partir desse dia, pela alma de Alphonse Eric estar habitando em uma armadura, ele não tem necessidade de dormir nem comer. Mais uma vez, a família Rockbell tratou de cuidar dos dois irmãos e desenvolveram próteses para Edward Eric. Próteses que substituiriam o braço e a perna perdidos de Edward. E nesse momento eles estavam completamente traumatizados em relação às transmutações e à própria alquimia. Pouco a pouco, eles vão voltando ao normal e aceitando a sua nova situação. É bem difícil se adaptar a esse novo cenário, mas eles voltam a sonhar, e eles sonham no dia que vão recuperar os seus corpos. Junto disso, o tenente-coronel Roy Mustang descobre que naquela cidade existem dois jovens extremamente habilidosos na arte da alquimia, e assim ele os convida para serem alquimistas federais. E assim eles se dão conta da possível existência da Pedra Filosofal, uma pedra tão poderosa que seria capaz de burlar a regra da troca equivalente. Dessa forma, eles saem em uma jornada atrás da Pedra Filosofal para encontrá-la ou criá-la e recuperarem os seus corpos. E assim, Edward Eric se torna um alquimista federal. E a sua alcunha no exército é o Alquimista de Aço, ou se você preferir, Full Metal Alchemist. Então, no ano de 1911, dia 3 de outubro, os irmãos Eric decidem partir na sua jornada. E para isso, eles colocam fogo na sua casa. Esse gesto simbólico significa que eles não têm para onde voltar. Eles têm que seguir em frente independentemente do que aconteça. Eles não têm mais um lugar seguro para dormir. Eles não podem voltar até concluir todo o seu objetivo. Por isso, queimaram destruindo completamente sua própria moradia. Enquanto isso, mais um ponto de sangue está sendo criado em Fawcett. Este seria o 7º ponto de sangue, faltando apenas 3 para concluir completamente o círculo de transmutação. No ano de 1912, ficam famosas as experiências com quimeras. Lembra-se que todo alquimista federal, para continuar sendo alquimista federal, tem que apresentar para o governo pesquisas realmente de notoriedade para continuarem em seus postos? Entre esses alquimistas que realizavam esses experimentos estava Saul Tucker, um alquimista que realizou um experimento com a sua própria esposa, a tornando um ser praticamente irracional, fundindo ela com um animal. O ser completamente peludo só dizia que queria ser eliminado e não comia, até que finalmente morreu. E as pesquisas com quimeras, a fusão entre humanos e animais, ficava cada vez mais acalorada. Ele queria apresentar resultados realmente funcionais para o governo. Enquanto isso, os irmãos Eric vão ganhando cada vez mais relevância com seus feitos como alquimistas federais. E no país de Qing, mais um rei sonhava com a imortalidade. Então ele disse para seus súditos que se alguém quisesse uma enorme recompensa, bastava entregar para ele a vida eterna. Então, Ling Yao e Mai Chang saem em uma jornada para encontrar a Pedra Filosofal. No ano de 1913, Saul Tucker tem que apresentar os seus experimentos. Ele se vê forçado a continuar na posição de alquimista federal e, para isso, ele precisa apresentar uma quimera funcional. Os estudos que ele apresenta não são aceitos. E no mesmo período, um homem chamado Pastor Cornelo toma conta de um vilarejo com uma pedra filosofal. Ele cria uma religião de verdadeiros fanáticos e, usando o poder da sua pedra, faz alquimias dizendo que são milagres e aquilo é o poder do próprio Deus. E se você também quer encontrar uma pedra filosofal, curta esse vídeo e se inscreva no canal e vamos continuar com a história de Fullmetal.
Quem deu essa pedra para ele foram os próprios homúnculos. Já no ano de 1914, começa o conflito de Pendleton. O oeste de Amestris estava completamente manchado de sangue. Com este, faltaria apenas 2 pontos de sangue para terminar o plano. Então aparece o alquimista de gelo que queria dar um golpe em toda a Amestris. O seu plano era congelar tudo. Segundo ele impediria um plano maligno que estava acontecendo. Nem ele mesmo sabia exatamente a profundidade daquilo que ele estava tentando impedir. E quem tentou impedi-lo foram os próprios irmãos Eric. Lembre-se que nesse ponto, na perspectiva dos irmãos Eric, o governo estava correto e eles obedeciam, tratando quem ia contra o governo como criminosos. Veja que os irmãos Eric têm sua própria ideologia que não segue à risca o governo, mas eles obedecem porque eles têm o objetivo de recuperar os seus corpos. Vendo uma possibilidade de ter seus planos interferidos, um dos homúnculos, o homúnculo da ira, que é o comandante-geral, trata pessoalmente de eliminar o alquimista de gelo. Depois disso, os irmãos Eric conhecem uma menina chamada Rose. Ela é uma discípula seguidora fiel de Cornello. E quando os irmãos Eric veem que aquela religião na verdade está enganando o povo, eles decidem desmascarar o líder religioso, fazendo ele confessar sem querer para todo o povo que ele era um mentiroso que usava apenas alquimia e que aquele não era o poder de Deus. Os irmãos Eric o enganaram e fizeram ele falar num gigantesco alto-falante para que toda a cidade ouvisse. Assim, começa-se uma batalha muito intensa, e Cornello se funde a sua pedra filosofal e gasta todo o poder dela. Depois de ter gasto todo o poder da sua pedra filosofal, ela simplesmente se quebra. Ele é derrotado e quem aparece é o homúnculo da gula. Ele devora o que sobrou de Cornello. Depois que eles saíram desse vilarejo, o homúnculo da inveja tomou a forma de Cornello e criou um conflito dentro da própria cidade. E então, acabou que Liori se tornou mais um dos pontos de sangue. Agora só falta o último ponto de sangue para concluir completamente a alquimia que levaria mais de 5 milhões de almas. E ainda no mesmo ano de 1914, Edward Eric e Alphonse Eric encontram Shaw Tucker, o alquimista das quimeras. Eles querem estudar com ele e descobrir mais sobre as transmutações humanas e os avanços das pesquisas que ele já fez. Porém, Shaw Tucker está completamente desesperado porque no último ano os seus experimentos não foram aceitos e ele está para perder o seu cargo de alquimista federal. Então, nesse ano, ele decidiu fazer um impensável. Ele decidiu usar a sua própria filha em uma transmutação, onde ele fundiu o seu cachorro com a sua filha, fazendo assim um ser praticamente irracional, que só conseguia dizer algumas palavras. A sua filha e o seu cachorro compartilhavam a mesma mente, e aquele ser estava completamente triste. A menina, filha de Shaw Tucker, que já tinha convivido com os irmãos Eric, os chama pelo nome, e eles, ao reconhecerem a menina dentro da quimera, se revoltam completamente contra o alquimista. Afinal de contas, é completamente inaceitável usar a própria filha em um experimento apenas para se manter como alquimista federal. そして今度は娘と犬を使ってキメラを錬成しやがった動物実験にも限界があるからな楽だろうさ人間使えばな Mais tarde, quem encontra essa menina quimera é Scar, que usando o poder do seu braço, desfragmenta completamente o corpo da quimera. Desde que Scar chegou a Mestres, tudo que ele fez foi acabar com alquimistas federais. Ele tem no seu plano apenas vingança contra todos eles. Edward Eric tenta enfrentá-lo, porém ele é muito poderoso. Ele acaba destruindo as próteses de Edward. Logo a seguir, eles conhecem o Dr. Marco, e esse fala para eles sobre as pedras filosofais. Porém, ele foi capturado pelos homúnculos por falar demais. O homúnculo da inveja e o homúnculo da luxúria destroem o laboratório número 5 para que nada seja descoberto. Mais tarde, o tenente-coronel Miles Hughes, que era extremamente conectado à sua filha e ficava mostrando fotos dela por aí para todas as pessoas, é assassinado pelo homúnculo da inveja. Elisha, Gleisha, ごめんな。早く帰って。約束。 Isso porque ele tinha descoberto partes do plano da transmutação humana, e tudo aquilo que ameaçava o plano era automaticamente eliminado. O homúnculo da ganância já não está mais seguindo as ordens do homúnculo principal, e é por isso que ele é capturado. E os homúnculos se reúnem. O plano está cada vez mais próximo de se realizar. Os irmãos Eric finalmente
se dão conta de que a sua professora tinha ido até a verdade quando ela tentou fazer aquela transmutação humana para reviver o seu filho. Ela os repreende por terem feito a mesma coisa que ela, mas também os entende. Já totalmente recuperados, Edward tem uma nova prótese, e ele conserta a armadura de Alphonse Eric que tinha sido destruída por Scar. Retornando a Mestres, eles conhecem Ling Yao, e Scar conhece Mai Chan. E o primeiro a derrotar completamente um homúnculo foi o Tenente Coronel Mustang, que queimou o homúnculo da Luxúria até a pedra filosofal dela ser completamente destruída. Então, Edward Eric, por coincidência, acaba se encontrando com seu pai. E Edward Eric, desde o dia que fez aquela transmutação tentando trazer sua mãe de volta à vida, sentia uma grande culpa, porque tudo que ele conseguiu trazer foi uma mãe deformada, ou seja, ele tinha trazido sua mãe de volta à vida apenas para ela morrer novamente diante dos seus olhos. Mas seu pai o explica que aquela criatura não era sua mãe. Seja lá o que for que eles tenham invocado, ela morreu na hora e não conseguiu sobreviver. Sendo assim, aquela não era a sua mãe, nem a sua alma. Isso deixou Edward Eric e Alphonse Eric completamente aliviados da culpa que eles tinham de ter trazido a sua mãe apenas para sofrer mais uma vez. E logo a seguir eles têm que enfrentar novamente Scar. E o Henry se dá conta de que Scar foi quem acabou com seus pais. Logo a seguir, em outra batalha contra os homúnculos, Ling Yao e Alphonse Eric vão parar dentro do estômago do homúnculo Gula. Lá dentro, Edward Eric encontra aqueles vestígios que foram feitos e escondidos da primeira transmutação. A transmutação proibida que tinha sido escondida dentro do estômago de Gula. Transmutação que deu corpo ao homúnculo do frasco e deixou seu pai praticamente imortal. E que começou toda essa história. Ao sair de dentro do estômago do Gula, os irmãos Eric encontram-se com o homúnculo do frasco. E Ling Yao se funde com a pedra filosofal que era do homúnculo da ganância. Mais tarde, Scar liberta Dr. Marco da prisão que os homúnculos tinham colocado. Scar quer interrogá-lo e entender o que realmente aconteceu em Ishval. Então o governo decide liberar da prisão o alquimista rubro e pedem a ele para que ele acabe com Scar. O alquimista rubro persegue os irmãos Eric. Wenry é tomada como refém. Durante esse período, o homúnculo da preguiça estava terminando os túneis subterrâneos que ligariam todos os pontos de sangue. Então eles finalmente se dão conta de que toda a Mestres é um círculo de transmutação. Os pontos de sangue e suas ligações. Eles só não sabem ainda para que vai servir esse círculo de transmutação tão grande. Mais tarde, Scar e Dr. Marco descobrem que unindo os manuscritos que o irmão do Scar deixou para ele, é possível criar um desenho do círculo de transmutação invertido, os estudos que o seu irmão deixou preparado para ele. Porém, eles também não sabem ainda para que serve isso. Então começa o conflito de Briggs. Esse será o último ponto de sangue. E quem começou esse conflito foi exatamente o alquimista rubro. Depois desse conflito, estava pronto e formado o 10º ponto de sangue. Agora, bastava esperar o dia do eclipse solar, o eclipse que marcaria o início dessa gigantesca transmutação. E acontece que o Dr. Marco e Mei Chang estavam enfrentando o homúnculo da inveja, e os dois acabam conseguindo vencê-lo. Na sua forma original, o pecado da inveja é simplesmente um pequeno ser completamente desproporcional. E nessa minúscula forma, eles o prendem em um frasco de vidro. Ling Yao, como ganância, se revela aos homúnculos e luta contra o homúnculo da ira. E a realização do plano está muito próxima. O dia prometido está chegando e com isso eles querem capturar os irmãos Eric. Edward Eric consegue libertar seu irmão que estava preso pelo homúnculo Orgulho. Em uma luta, Orgulho acaba devorando o homúnculo Gula para ficar mais poderoso. Juntamente com esses acontecimentos, Hohenheim explica para os seus filhos tudo o que aconteceu há centenas de anos atrás. Como ele adquiriu sua pedra filosofal e como o homúnculo do frasco se tornou o ser mais poderoso e dominou todo um país. Então, Roy Mustang, em uma pesquisa histórica, descobre documentos que o filho de Brandley tem mais de 50 anos. Ele descobre documentos e fotos muito antigas, comprovando assim que ele não é uma criança de 10 anos, e sim um ser que já existe há bastante tempo. Deduzindo assim que ele, na realidade, também é um homúnculo. Então, Hohenheim consegue prender e selar o homúnculo Orgulho.
E assim os irmãos Eric podem ir até o centro do país para tentar deter o homúnculo do frasco. O homúnculo principal, aquele que quer ativar o círculo de transmutação e fazer o sacrifício de mais de 5 milhões de humanos. O homúnculo do orgulho consegue se comunicar com o alquimista Rubro e pede ajuda, pede para que ele vá resgatá-lo. E o homúnculo do orgulho acaba por absorver também o alquimista Rubro. O homúnculo da inveja enganou Mei Chang e absorveu o corpo das quimeras, voltando assim ao combate. Então surge um conflito interno entre os próprios generais de Amestris. E então os soldados artificiais que foram criados no subterrâneo como experimentos científicos são liberados. Aqueles soldados que foram prometidos, aqueles que conseguiriam ganhar qualquer tipo de combate. E na batalha contra esses soldados artificiais aconteceram muitas baixas, muitas vidas foram perdidas. E os conflitos dentro de Amestris continuaram ficando cada vez mais fortes. O homúnculo da inveja, depois de enfrentar o tenente-coronel Roy Mustang, acaba por tirar a própria vida. O homúnculo da preguiça, por sua vez, é derrotado pelo Major Armstrong, aquele de braços poderosos. Logo, a família Eric, incluindo Hohenheim, são capturados pelo homúnculo do frasco. Izumi, a mestra dos irmãos Eric, também foi capturada. Lembra-se que ele precisa de sacrifícios humanos que já conheceram a verdade. Estes são a família Eric e Izumi. Juntamente disso, o homúnculo do orgulho e o homúnculo da ira forçam o tenente-coronel Roy Mustang a fazer uma transmutação humana. E o preço que o tenente-coronel Roy Mustang teve que pagar foi entregar a sua própria visão. Assim, ele acabou ficando cego depois de fazer essa transmutação. Uma vez que Roy Mustang também conheceu a verdade, ele seria o quinto sacrifício. E logo após disso, começa o eclipse solar. Tudo está preparado e todos estão em seus postos. Tudo, aparentemente, vai correr assim como foi planejado. Para começar com os preparativos, abrem-se portais com olhos no meio do estômago de cada um dos sacrifícios. Logo, todo o país começa a ser coberto por uma energia negra. Então, o círculo de transmutação absorve a alma das 5 milhões de pessoas que vivem em Amestris. Uma vez absorvidas aquelas almas, e durante o eclipse solar, se abre o portal para a verdade. E o plano do homúnculo do frasco, que sempre foi absorver a verdade, estava ali a um passo de se realizar. Então, ele tentou absorver a verdade. E aparentemente tudo deu certo. O seu corpo humano tomou uma forma mais jovem. E ele agora diz que tem finalmente um poder de um deus. Ele é capaz de criar ou destruir qualquer coisa sem seguir nenhum tipo de regra. Ele até mesmo consegue criar um sol dentro da palma da sua mão. Até que ele começa a sentir umas sensações estranhas. E Hohenheim diz que as almas dentro do seu interior vão começar o contra-ataque. Hohenheim segue explicando que colocou pedras filosofais estrategicamente em vários pontos de Amestris. E que como uma armadilha, com a ajuda do eclipse solar, todas essas pedras filosofais posicionadas por ele se ativariam e criariam um segundo círculo de transmutação. O poder dessas 5 pedras filosofais criariam um círculo de transmutação invertido. E o objetivo era trazer de volta para as pessoas as 5 milhões de almas. Enquanto tudo isso acontecia, Scar venceu o homúnculo da ira. E Scar utiliza todo o conhecimento que o seu irmão deixou para ativar o círculo de transmutação invertido. Fazendo isso, Scar corrigiu o fluxo de alquimia que estava bloqueado em Amestris. Assim, os alquimistas de lá tinham uma limitação no uso da alquimia. Agora, Scar teria liberado o poder máximo de todos os alquimistas. O homúnculo do frasco agora está enfraquecido, pois ele perdeu todo o poder que tinha acabado de ganhar. Então ele sai em busca de mais poder, para fortalecer a sua própria pedra filosofal. Enquanto isso, Edward Eric vence o homúnculo do orgulho, sobrando apenas o homúnculo do frasco. O homúnculo do frasco que está muito enfraquecido por ter feito uma alquimia tão grande, do tamanho de um país inteiro, e além disso ter perdido as 5 milhões de almas que tinha absorvido. Sua pedra filosofal estava praticamente no fim, e todos resolveram atacá-lo de todas as formas. A batalha ainda foi intensa, mas chegou um momento que ele não aguentou. O seu poder simplesmente acabou. Ele gastou toda a energia da sua pedra filosofal. Em uma última tentativa desesperada, ele tenta absorver a ganância. E o ganância simplesmente aceita para dentro do seu corpo converter
tudo em carbono, fazendo assim o exterior do seu corpo ficar extremamente frágil. Então o homúnculo do frasco arranca a ganância do seu corpo e ele simplesmente desaparece. Edward Elric está aparentemente derrotado. Seu automail foi destruído e o seu outro braço está preso em escombros. E Edward Elric estava a ponto de ser absorvido pelo homúnculo do frasco, até que o seu irmão mais novo, Alphonse Elric, junto com a Mei Chang, o ajudam. Alphonse Elric faz uma transmutação humana, onde ele pede que o braço do seu irmão seja completamente restaurado. Assim, ele dá em troca a única coisa que sobrou, a sua alma. Dessa forma, Edward Elric pode atacar o homúnculo do frasco com todas as suas forças e todo o poder da sua alquimia, com os 2 braços e sem o limitador natural que o homúnculo havia criado. E assim, ele acaba vencendo ele de uma vez por todas. Logo após o homúnculo do frasco ser vencido, imediatamente abre-se o portal da verdade e ele é absorvido. Uma vez dentro da verdade, ele é enviado para o centro do seu próprio portão. E este é o fim do homúnculo do frasco que sonhava em ser livre e conquistar todo o mundo. Ele ficou perdido dentro daquilo que ele almejava, dentro da própria verdade. Uma vez vencida a batalha, Edward Elric está determinado em buscar o seu irmão de volta. Criando mais uma transmutação humana, Edward Elric encontrou algo tão valioso que seria suficiente para comprar a alma e o corpo do seu irmão novamente. Diante a verdade, ele oferece o seu próprio portão. O portão da alquimia, o portão que concede o conhecimento de fazer as transmutações sem círculo. A verdade questiona Edward Elric se ele realmente está determinado a fazer isso. Afinal de contas, se ele sacrificar essa porta, ele nunca mais poderá voltar a usar a alquimia. Edward Elric diz que para ele é o suficiente. Se ele tiver a vida do seu irmão de volta, não importa se ele nunca mais conseguir usar a alquimia. Então a verdade diz que ela foi vencida por Edward Elric e entrega para ele o seu irmão. E assim, os 2 irmãos Elric voltam completamente normais para o mundo com todas as partes do seu corpo regeneradas. 無茶しやがって。兄さんこそ。さあ、帰ろう。一緒に。Depois disso, Hohenheim visita o túmulo da sua esposa Trisha, a mãe dos irmãos Elric, e o seu corpo vai lentamente se desfragmentando. Logo, a Mestres começa a se reestabelecer, e o novo comandante é Grumman. O homúnculo do orgulho, quando morreu, deixou para trás uma pequena forma de um bebê. Esse bebê cresceu e se tornou uma criança que foi criada pela ex-mulher do homúnculo da ira. Todos vigiaram e observaram o crescimento dessa criança que, mesmo sendo um ser artificial, parece que finalmente é simplesmente um ser puro e um ser vivo normal com sentimentos. Não parece ter conhecimento das artes da alquimia, nem muito menos maldade. Coronel Mustang, junto com toda a nova organização de Amestres, quer reestabelecer Ishval. E assim, eles pretendem fazer isso com a ajuda de Scar, que agora é um aliado. Dr. Marco e Dr. Knox usaram o poder da Pedra Filosofal para restaurar a visão de Roy Mustang. Ling Yao e Mei Chang regressam a Qin. Eles levaram com eles uma Pedra Filosofal e disseram que cuidariam e ajudariam todo o povo do seu país. E os irmãos Elric voltam até a casa dos Rockbell, seus antigos vizinhos que os acolheram. Edward Elric propõe uma troca equivalente com Winry. Ele diz que dará metade da sua vida para ela, caso ela dê metade da sua vida para ele. Ela diz que isso não faz sentido, porque para ele, ela vai dar tudo. Em uma cena final, podemos ver que eles têm 2 filhos, um menino e uma menina. E finalmente conseguiram viver felizes. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!